Bom dia a todos. Bom dia a todos que estão nos assistindo agora pelo nosso canal do YouTube. O nosso Rita, nossa casa querida, tem esse compromisso de todas as manhãs trazer um estudo, uma reflexão, uma palestra. E hoje teremos nossa companheira, Iole de Freitas. E a nossa casa, apesar de fechadas as portas físicas, tem o nosso site. O nosso site é a nossa porta virtual. Lá, se vocês acessarem o www.rita.org.br, vocês poderão ver todos os trabalhos assistenciais que continuam sendo feitos pelos trabalhadores da casa, os trabalhos espirituais, mediúnicos, os cursos da casa, e também quem precisa de uma palavra amiga, de ser ouvida por alguém, por alguma coisa que está acontecendo, que está se afligindo no momento. Tem também um pedacinho lá escrito acolhimento fraterno. Se você clicar no acolhimento fraterno, você vai ver que todos os dias, em todos os horários, tem um médium, um trabalhador da casa que pode te atender, de manhã, de tarde ou de noite. Faça isso. Às vezes pode ajudar bastante no seu dia. Vamos agora nos concentrarmos, sentar confortavelmente e vamos pensar em Jesus, nosso mestre querido, nosso irmão maior, pedir a Ele e aos espíritos, nossos amigos, protetores e dirigentes desta tarefa, que nos envolvam para que possamos estar com a nossa mente aberta, com o nosso coração limpo, com o nosso pensamento voltado para esse momento agora. Pedir também um envolvimento especial para a nossa amiga Iole de Freitas, que fará a palestra desta manhã, para que ela seja envolvida com muito carinho por esses espíritos que estão aqui conosco. Vamos pedir então a Deus nosso Pai, Criador de todas as coisas, que nos permita iniciar esse trabalho de hoje. Graças a Deus. Você, Iole. Muito obrigada, Miriam. Bom dia a todos os companheiros da nossa casa. Nós hoje temos como motivo do nosso estudo uma parte do Livro dos Espíritos, dentro do capítulo da Lei de Conservação, que se intitula O Necessário e o Supérfluo, não é? São as perguntas 715, 716, 717. Nós vamos então ler, inclusive, porque é um tema extremamente importante para todos nós entendermos uma relação de equilíbrio entre o que de fato se torna e se apresenta enquanto necessário ao nosso viver, do ponto de vista da lei de conservação, que faz com que, cuidando de maneira equilibrada e justa, não é, com a manutenção do fluido vital que recebemos e da vitalidade orgânica, nós possamos então fazer jus à oportunidade preciosa desta encarnação. E isto de tal maneira que não implique dentro de uma confusão mental de valores, fazendo com que mergulhemos de maneira, como dizem os amigos espirituais, desacisada, dentro do terreno do que seria o supérfluo, não é? Nós vamos então ver o que Kardec pergunta, né, à equipe espiritual na elaboração do Livro dos Espíritos quanto a esta questão do necessário e do supérfluo. Ele pergunta: como de conhecer o limite do necessário? Quer dizer, o que de fato é necessário? Até onde vai a questão do necessário? E a equipe espiritual responde:
O homem prudente o conhece por intuição. Muitos o conhecem por experiência e às suas próprias custas. Então, antes de nós entrarmos dentro da questão que acho que imediatamente vem à nossa cabeça, né? Como é que eu estou lidando com a questão do necessário e do supérfluo, objetivando esta questão, que acho que isso a gente faz consciencialmente a cada segundo do nosso viver. Vamos aproveitar o que a doutrina dos espíritos nos traz de uma maneira mais abrangente de um certo ponto de vista e mais aprofundado de outro, para que nós possamos compreender o mecanismo consciencial que nos leva a compreender de melhor maneira, numa dinâmica crescente, a partir do próprio crescimento espiritual que nós vamos atravessando a cada encarnação principalmente, né? Mas também nas experiências da erraticidade, para que nós possamos considerar, não é? Em que nós confiar e contar dentro de nós mesmos nesta assertiva daquilo que é de fato necessário para nós do ponto de vista da lei de conservação da vitalidade física e da conservação que está ligada a ela, porque a encarnação vem para facultar o crescimento do espírito, e o que está também no bojo disto, dizendo respeito às necessidades do espírito imortal, não é? Então nós vamos vendo como é que o espírito miramês, dentro deste livro Filosofia Espírita, aqui para fazer as suas ponderações sobre cada uma das perguntas do Livro dos Espíritos, este capítulo está no volume que lida com a questão, é o 15 e o 16, né, que lida com esta questão. Então, volume 15 e 16 dos livros Filosofia Espírita. E aí, ele intitula, como está aqui na questão, o limite do necessário, né? Ponderando, fazendo uma reflexão sobre a pergunta 715 que acabamos de ler, retomando. O homem prudente conhece o limite do necessário por intuição e muitos conhecem por experiência as suas próprias custas. Olha o que ele vai nos dizer. Conhecer os limites do necessário, abandonando o supérfluo, já veio uma conotação aí, demanda tempo e espaço. Vamos ver que esses dois termos ele vai usar frequentemente na sua reflexão. Então, conhecer os limites do necessário, abandonando o supérfluo, demanda tempo e espaço nos caminhos percorridos. O homem a quem falta experiência, como pode conhecê-los? Então, ele já está trazendo um valor para a questão da experiência que o espírito imortal vai adquirindo através das inúmeras encarnações, da experiência que está, né, desenvolvendo e aprimorando, então, através dela, as suas faculdades espirituais nesta encarnação, e a relação respeitosa com o tempo que nos é dado para colocarmos, né, em atividade essas experiências. Então, experiência e tempo, né? O espírito mais ignorante, ele nos diz, precisa de experiências aliadas com a boa vontade. Outra questão. Para deduzir o que deve ser feito e os limites do que lhe convém. Entretanto, o espírito mais evoluído conhece seus limites por intuição. Já guarda na consciência todos os direitos e deveres nos seus caminhos a percorrer. Então vamos lá. Pela experiência, nós vamos, né, aprendendo, verificando que determinadas ações que a gente nem achava que eram de fundo extremamente egóico e egoístas, né, se tornam, porque para nós nos acumularmos de alguma dose de supérfluo, o outro não está tendo o essencial, o necessário, não é? Lembrando sempre, o que sobra na nossa mesa está faltando na mesa de alguém. Né? Então, essa é uma questão. Nós vamos chegar no supérfluo daqui a pouco. Mas que este tipo de consciência mais ativada, mais, né, desenvolvida, ela vai surgindo por este processo de aprendizado junto com a boa vontade. Porque se eu não estou afim de crescer e de prestar atenção
qual é a necessidade do outro, não vai adiantar. Quer dizer, eu tenho que ter o tempo que me dá experiência, que me dá uma possibilidade de aprender, de raciocinar e de compreender o que falta para mim como necessário e para o outro e aquilo que é supérfluo. Então, há um caminhar. Isso é o de todos nós que ele diz aqui. Os espíritos respondem. Agora, aqueles que através destas experiências seculares, né, atingiram uns estados conscienciais mais amplos, por conta de terem buscado caminhar de maneira afinada, sintonizada com a lei de amor, justiça e caridade, estes já conseguem ter no bojo da sua consciência instintiva, né? Nós vemos, estudando com os nossos grupos de medicina espiritual e estudos sobre desobsessão, muito estes conceitos de consciência profunda, consciência ativa, consciência intuitiva, que estão muito bem colocados no livro Força Soberana de Miramês, e ele traz de novo em outros textos, em outros livros, inclusive neste que estamos lendo agora para vocês, né, compartilhando. Por quê? Porque quando existe a ponderação, né, de que já está na consciência instintiva dos espíritos já mais amadurecidos, porque fizeram por onde, né, quer dizer que eles já construíram para si um grau consciencial extremamente afinizado com a harmonia do universo, com a justiça divina, e isto faz com que eles escolham a melhor parte, como fica claro aqui, né, dentro dos seus sentimentos e pensamentos e os cálculos do que é necessário, do que é supérfluo para um e para outro. E eles também, isso é muito importante em relação ao entendimento de consciência intuitiva, porque há que haver chegado a isto. E chegando a essa afinidade com a lei de amor, automaticamente podemos dizer, né, se espalha deles e se conecta com outros campos vibratórios de espíritos também, às vezes até mais elevados que eles, que respeitam e prezam a lei de Deus. Então, no momento, digamos, até do espírito, né, no movimento de crescimento espiritual, que horas como nós, e titubeio ainda, estamos em crescimento, mas se ele tem esse campo, é mais fácil, mais eficiente para uma equipe espiritual já ainda mais amadurecida poder intuir, porque ele abre espaço no canal mental para que a sua consciência, pelos processos da intuição, recorde-se daquilo que ele já tem como patamar e paradigma de ação junto ao outro, dentro de uma relação, né, de justiça e de igualdade com os seus semelhantes, e também, então, abre a mente para receber intuições que vão favorecê-lo nas suas escolhas. Isso tudo está aqui dentro da primeira pergunta, né? E mais, vou ler porque é muito bonita a estrutura do texto de Miramês. Olha como ele diz: a vida escreve para as almas, olha que lindo, e ensina para todos os planos o modo pelo qual se pode e deve viver melhor. Viver melhor não é acumulando bem material e tal coisa. Não é, né? Já vimos. É o que? Desenvolvendo o estado consciencial, que implica no respeito ao outro. A doutrina dos espíritos vem, através dos seus inúmeros conceitos, para os homens reconhecerem, outra palavra importante, a ponderação e seu valor. Nesse esforço para acertar, a intuição desabrocha pelos canais dos seus dons, indicando-lhes pelos sentimentos o que devem fazer ou deixar de fazer. Então, o que estávamos dizendo, no esforço de se afinar com a lei de Deus, de seguir o Evangelho de Jesus, os próprios dons espirituais de cada um, estes dons vão se desenvolvendo, abrochando e criam essa capacidade que é da consciência intuitiva, porque ela vai criando um chão
assertivo com a lei de Deus. Então, na hora de ter que fazer a escolha, tem um manancial ali de experiências, de ponderações que ajudam a escolher a melhor parte. Não é isso? Então, é muito bonito essa parte toda que Miramês nos traz a partir, né, dessa clareza que existe no Livro dos Espíritos sobre estas questões. E ele ainda nos diz mais. Ele nos diz: a força poderosa que alinha as criaturas para o equilíbrio é o tempo. Sim, porque não nasce sabendo, vai construindo o estado consciencial cada vez mais ativado. Então, o tempo é fundamental. Então, voltamos ao que falamos: a experiência, o tempo, com ponderação que vem e que vai levar a quê? A possibilidade de atuar tanto nos sentimentos quanto pensamentos e ações com equilíbrio. É a outra palavra-chave. Experiência, tempo, ponderação, equilíbrio. Então vamos lá. A força poderosa que alinha as criaturas para o equilíbrio é o tempo. Ele é a luz do progresso a todos os espíritos, porém, cabe-lhes estimular seus dons espirituais e capacitar-se no que for de sua ordem fazer. Então não adianta ficar reclamando que não sabe, que não sei, que não sirvo para nada, não sei fazer nada. Cada um sabe. A grande questão é reconhecer aquilo em que ele tem a capacidade de ser útil a si e no campo social. É uma coisa junto com a outra. Insulado está no Livro dos Espíritos, ninguém cresce. Então é na lide com o outro, na lide justa, na lide fraterna, na lide amorosa. Não é difícil, né, gente? A gente ponderar o que é o necessário e o supérfluo. Apesar de estar claro pelos espíritos aqui, no comentário de Kardec, inclusive, o limite do necessário e do supérfluo nada tem de absoluto. Ele é relativo e cabe à razão levar em conta cada coisa, porque ele está dependendo do grau de desenvolvimento espiritual de cada um. E o grau de consideração à dor do outro e à necessidade do outro. Porque tantas vezes a gente acumula sem precisar. Ah, então não tem importância, eu não ligo de estragar a comida. Bom, está estragando aqui, está faltando ali. E atualmente está faltando muito, né? Só para a gente ter essa pequena, grande noção. Está faltando muito. Porque a possibilidade de batalhar para ter o mínimo necessário foi reduzida a menos da metade de possibilidades de campos de trabalho para a pessoa de uma maneira que seja íntegra, né? Que ela possa suprir a própria necessidade, respeitando a lei de conservação. Não é porque não quer, não é porque é preguiçoso, é porque não se abrem as oportunidades, porque as portas ficam fechadas e controladas por alguns. Então, vamos ver o que também ele vai nos dizer aqui, porque antes da gente entrar na segunda ainda, que seria: busquemos, pois, a harmonia junto com a ideia do equilíbrio, porque ela nos garante o equilíbrio da vida, não nos deixando passar dos limites daquilo que devemos usar, que é limite do necessário que estamos vendo. Aí vem a palavrinha muito delicada, não é? O desperdício é falta grave, que a natureza registra e depois nos cobra, porque ela é justiça em nossas vidas. Então vamos prestar atenção. O mundo se encontra em desequilíbrio, nos diz Miramês na sua ponderação, em todas as áreas, e o fator principal é o supérfluo. Muitos sentem prazer no desperdício, é inacreditável, prazer no desperdício. Enquanto vivem do supérfluo, outros passam necessidades, mas essas pessoas que se comprazem no desperdício e no supérfluo, eles retêm por vaidade e usura aquilo que é necessário ao outro. A natureza pode nos cobrar o que nós não deixamos os outros usarem. Olha que sério. Como que eu não deixo?
Eu deixo, é só ele quiser. Não, você não deixa, porque você não abre oportunidade para ele, você segura tudo para você é meu pirão primeiro, porque ele é pouco, entendeu? Então, não deixa oportunidade, né? E aí diz uma coisa que sempre é um valor, né? Que a doutrina nos traz. Pedir a Deus, pedir aos amigos espirituais que nos intuam para o melhor. Que possamos fazer do nosso viver algo inaugural nas nossas vidas. Não precisa de ser algo espetaculoso, mas que a gente saiba rever dentro de nós mesmos, na nossa consciência, o que de fato é necessário para respeitarmos a lei de conservação do corpo físico, respeitarmos, né, a nossa natureza de espíritos imortais, e o que a gente se atrapalhou e foi tomando como necessário algo que é supérfluo. Aí nós vamos então para a questão que ele sempre chama aqui também, quando falta ponderação, todo exagero traz consigo sofrimentos. E é, né, o link para a gente ir para 716, quando Kardec pergunta: a natureza, através da nossa organização, em outras traduções, a nossa organização, a gente foi vendo, equivale à estrutura do corpo físico, né? Não traçou limites das nossas necessidades, porque o corpo é esse, então ele tem limites e tem necessidades muito precisas que têm que ser bastadas por todos. O direito da vida no corpo físico foi dado pelo Criador. É um direito igual a todos. Se o outro não tem minimamente do que comer, é lógico que não está justo. Concordam? Então, resposta então da equipe espiritual. Sim, mas o homem é insaciável. A natureza traçou o limite de suas necessidades por meio da sua organização. Os vícios, porém, alteraram sua constituição e criaram para ele necessidades que não são reais. Aí voltamos ao que estávamos falando. Quer dizer, vamos ponderar, gente. O que de fato é necessário? E nesse momento do isolamento, da pandemia e de toda essa situação gravíssima, né? Ceifando tantas e tantas vidas, né? E como é que a gente se posiciona? Isso não mexe com a nossa escala de valores daquilo que é necessário e supérfluo, não mexe com a escala de valores, colocando as questões da convivência, né? Da possibilidade da troca afetiva, que seja por celular, computador, o que for, mas ela ganhou uma importância agora que é a verdadeira dela. A gente é que possivelmente malbaratava. E como fica a nossa possibilidade de podermos atuar no coletivo com responsabilidade, porque não é só a responsabilidade pela lei de conservação com o nosso corpo, mas com o de todos. Numa pandemia, isso é fundamental para a gente ponderar. Então, o que ele vai dizendo aqui é que a natureza traçou o limite das suas necessidades, a necessidade nossa de espíritos encarnados, por meio daquilo que a nossa própria estrutura fisiológica pede e determina. Os vícios, porém, alteraram a constituição, né? E criaram para ele necessidades que não são reais. Aí nós vamos ver o que Miramês traz, então, no seu comentário sobre essa pergunta, 716, intitulando aqui o texto dele, A Natureza em Ação. Diante da organização que Deus deu à humanidade pelos canais da natureza, ele traçou os limites do que essa organização divina e humana precisaria para viver. E vai trazer uma coisa que, seguidamente, quando a gente ouve estudos dos companheiros que já fizemos sobre o necessário e o supérfluo, a gente traz, quando fala dessa questão dos limites, que é a questão de observarmos como é trazida aqui, né, a necessidade real do nosso corpo físico para sobreviver. Como nos alimentamos, não é isso? Então, o aparelho digestivo, diz ele, por exemplo, tem certa capacidade na absorção de alimentos. No entanto, o homem procura ingredientes para ativar mais a fome.
acabando em estimulá-lo para o desequilíbrio, comendo o dobro ou mais do que precisaria para viver. Ele passa então a viver para comer e não a comer para viver. Surge então a conhecida gula. E aí vem algo ótimo. É o abuso da delicadeza orgânica, pela qual o homem depois pagará caro pelo supérfluo que se movimenta dentro de si. Olha só. Pelo supérfluo que se movimenta dentro de si em formação da desarmonia do complexo físico. É muito interessante porque o supérfluo fica dentro. Foi a mais, ultrapassou o limite, comeu a mais, aquela barra de chocolate desse tamanho, porque não consegue parar, vai passar mal. Vai passar mal. Ah, mas eu adoro. Ah, mas vai passar mal. Mas insiste e passa mal. E é capaz de repetir isso durante anos na vida, né? Até que der um problemaço no complexo físico, que aí então a natureza, dá para a gente perceber, ela coloca o limite. E o limite é totalmente relacionado e respeitoso à estrutura do nosso corpo físico. Porque este é o grande, né, bem que nós recebemos para poder dar conta da encarnação. E aí, nós vamos ver que, porque Miramês, de fato, ele tem essa compreensão, mas ele é de uma benevolência como espírito que a gente precisa aprender muito com ele. Porque ao dizer que a natureza estrutura uma coisa, está claro através dela o que é necessário e o que não é. Mas que a gente não está nem aí muitas vezes e vai criar uns problemões, né? Aí ele volta à natureza e conta com ela para nos ajudar. Como a gente sempre fala, às vezes meio brincando já, mas é muito sério, quer dizer, as árvores continuam a fazer a fotossíntese, mesmo a gente tendo, né, ceifado, né, matado milhares delas, às vezes, numa área gigantesca. As que sobram não param de fazer a fotossíntese de birra, nem de retaliação. Elas continuam a fazer, porque elas respondem àquilo que a lei da natureza incumbiu-as de. Por isso é que ela fala lá na frente de Miramês, estimular os dons espirituais e capacitar-se no que for da sua ordem fazer. Deus nos deixou a nossa parte, somente nós mesmos poderemos realizá-la. Presta atenção, só nós podemos realizar a parte que nos cabe. Se não fizermos, vai ficar faltando, né? Nunca pensa nisso. Então, ele vai dizer, mas a natureza, por misericórdia, vem em seu auxílio, inspirando na feitura dos medicamentos, de modo que a educação surja juntamente com a cura. É indispensável, porém, que a criatura passe a amar a natureza e não estragar as possibilidades dos outros seres vivos. Eles lhe entregarão a força curativa de um modo natural e simples, em várias dimensões da vida. Então, nós vamos vendo como, né, que a lei de Deus, ela estrutura tudo de modo que, se nós seguirmos com respeito a esta lei que é de harmonia, de amor e de beleza, nós estaremos fazendo a nossa parte com simplicidade naquilo que nos cabe e não estaremos infringindo e nem impedindo os outros, os nossos irmãos de humanidade, de terem acesso, no mínimo, daquilo que é necessário para a sobrevivência do corpo, que estará ali sendo um veículo de progresso do espírito, não é? Aí nós vamos para a última, que é a seguinte: que pensar, pergunta Kardec, daqueles que assambarcam os bens da terra para se proporcionar o supérfluo em prejuízo daqueles em quem falta o necessário? Resposta: eles desprezam a lei de Deus e terão que responder pelas privações que tiverem causado aos outros. Olha que sério. Pelas privações
que causam. E aí nós vamos ver o que ele está dizendo aqui, no comentário de Kardec, o que Kardec nos diz. Aqueles que vivem às custas das privações dos outros exploram em seu proveito os benefícios da civilização. Apenas possuem da civilização o verniz, como há pessoas que da religião só têm as máscaras. E aí, Miramês vai trazer, para nos elucidar, no texto que ele intitula Instrumento de Escândalo, porque a gente tem a condição de fazer o bem e sermos justos. Ninguém está fazendo a mais, não. Está fazendo simplesmente o que é justo, que é não tirar do outro o que é de direito do outro. Simples assim. O rico usurário, que não mede sacrifício pessoal, que não olha as necessidades dos outros, que ajunta os bens e se esquece da coletividade que sofre, não sabe o que faz e pagará caro por seus deslizes. Ele tem avisos diários sobre o comando da sua fortuna, mas fecha os olhos ao entendimento quando ouve os clamores dos que padecem, acha que todos os pobres são irresponsáveis. É a maneira mais corriqueira, né? Preguiçosos, não fazem porque não querem. Olhem só a primeira frase. O rico usurário que não mede o sacrifício pessoal. Como eu sou muito metido, ele falou, não, Miramês, não é que não mede sacrifício, é que não faz sacrifício pessoal. Eu falei, mas quem sou eu para ficar corrigindo o texto do Espírito? Aí, falei, não, é que não mede o sacrifício pessoal do outro. O pessoal que acorda às 5 da manhã, no meio da pandemia, e vem num transporte coletivo lotado, com uma mascarinha que é a que ele conseguiu, entendeu? Está no sacrifício pessoal. Para vir atender nas casas, no supermercado, na onde for, nas necessidades urgentes que nós precisamos, e a gente não valoriza que o outro é o elemento cuja função faculta a cada um de nós a mantermos o nosso nível de sobrevivência física. E o que custa a ele é este labor, porque se todos os supermercados fecharem porque não tem pessoal para atender, quero só ver, com mascarinha, sem mascarinha, e peço por telefone, por celular, por WhatsApp, o que for, pede não chega. Simples assim. Porque quem vai trazer vem lá de muito longe, dentro de situações que são de sacrifício pessoal. Então, já era complicadinho, eu não sei para vocês, a gente a cada dia revê na nossa consciência o que a gente considera necessário suprir. Mas agora, minha gente, não é por acaso, né, que Maria Regina, dentro da condição de coordenação e direção doutrinária da casa, orienta para se fazer um estudo sobre isso. A gente está só alinhavando algumas ideias, mas o Livro dos Espíritos está aqui com toda clareza para todos nós voltarmos a ele seguidamente e ampliarmos a nossa própria reflexão, né? E nós vamos ver então que nós temos também no Evangelho, no capítulo 16, que não se pode servir a Deus e a Mamon, né? Uma excelente, como sempre, colocação, né? Que se trata, uma colocação do Espírito Lacordaire, quando ele nos diz o seguinte, né? Esbanjar fortuna não é desapego dos bens terrenos, é descuido e indiferença. O homem, depositário desses bens, não tem o direito de dilapidá-los nem de confiscá-los, olha que grave, para o proveito próprio. A prodigalidade não é generosidade. Frequentemente é uma forma de egoísmo. Aquele que esbanja ouro para satisfazer uma fantasia não daria às vezes um centavo para prestar um auxílio. O desapego dos bens terrenos consiste em apreciar a fortuna no seu justo valor, em saber servir-se dela em benefício dos outros e não somente para si, em não sacrificar por ela os interesses da vida futura e em perdê-la sem lamentações, se for a vontade
de Deus retirá-las de nós. E ele completa: pensai, principalmente, que existem bens infinitamente mais preciosos que os bens terrenos, e este pensamento vos ajudará a desapegar-vos deles. E nós vamos então, finalizando, né, voltar aqui para um texto de Miramês, que está no finalzinho do texto Limite do Necessário, quando ele diz: o supérfluo é o grande desastre de todas as sociedades do mundo atual. Ele esconde o pão, a veste e o teto do carente e acumula onde não se precisa mais. Isto se chama egoísmo e orgulho, a dupla responsável pela miséria em todas as nações conhecidas. Bom, que nós possamos aproveitar, né, cada um do seu jeitinho, absorvendo aquilo que lhe toca mais o raciocínio e mais os sentimentos elevados, para que possamos nos dar esta oportunidade de estarmos zelosos em relação ao que consideramos necessário para nós, para a nossa família, para a nossa sociedade, para o nosso país, e o que consideramos supérfluo e que talvez ainda não consigamos perceber que de fato tal ou tal sentimento, tal ou tal pensamento, tal ou tal atitude, não precisamos delas mais, muito pelo contrário. Elas são pedras no nosso caminho, que impedem a fruição de maneira mais legítima do tempo que nos está sendo dado, que nos faculta as experiências nesta encarnação, que nos dará, sem dúvida, né, a condição de fazermos despertar em nós mesmos os sentimentos mais próximos daqueles que o Mestre Jesus, com sua mansuetude e sua seriedade, demonstrou que é o melhor a fazer. Que nós possamos, então, dentro destas condições de alargamento consciencial que a doutrina nos traz, que nós possamos fazer dela um bom proveito. Muita paz. Muito obrigada, Iole. Que reflexão profunda. Pensar se sabemos o que é necessário para nós a cada dia. E mais do que isso, lembrarmos sempre de pensar o que é necessário para o nosso próximo. E assim, tranquilos, com tantas reflexões, tantas boas palavras que ouvimos, pedimos a Jesus, que tanto nos ensinou sobre o necessário, aos espíritos que aqui nos envolvem, responsáveis por essa tarefa, e a Deus, nosso Pai querido, que nos permite encerrar esse trabalho de hoje. Graças a Deus.